das coisas que eu queria começar, como é, fala um pouco desse Marcelo que o pessoal não conhece. De onde veio o Marcelo Paes, onde ele nasceu, a história dele profissional e a história dele com o futebol, né? A tua ligação com o futebol, porque muita gente acha que tu apareceu assim do nada no futebol, tá lá e não sabe o teu envolvimento, cara, porque uma das coisas que eu lembro demais de ti, lá na época da missão, lá na Alemanha, cara, foi o teu conhecimento técnico de futebol, cara. Tu conhecia os nomes do jogador tudinho, conhecia tudo, conhecia... Inclusive, nós encontramos lá 2 jogadores, né? Sim, o Rafael e o Rony. O Rafael e o Rony. O Rony depois jogou no Fortaleza, né? 2017. Exatamente. Já eu como diretor de futebol e vice-presidente. Pronto. E eu me lembro dele chegando lá numa... Qual era aquele carro? Era um Audi R8? Era um Audi. Era um carro. Que era o patrocinador do Hertha Berlim, o Audi, né? Exato. A marca Audi. Ele ganhou aquele carro como prêmio. Foi um negócio de campeonato? Porque tinha segurado o time na primeira divisão, uma coisa assim. Ganhou como prêmio. Massa. Eu lembro demais ali. Tem foto, depois eu posto essa foto aí para o pessoal ver aí, foto da gente lá naquela época. Eu tenho essa foto, tem no meu HD externo lá. Cara, me fala aí. Fala um pouco aí do Marcelo. Bem, vou, assim, tentar fazer um resumo, vindo desde de infância mesmo, né? Meus pais, Mardoni e Conceição, sou filho são 3 irmãos, né? Eu sou do meio, Mardoni o filho é o mais velho, eu sou do meio, Sávio é o mais novo. A gente tem uma harmonia familiar muito boa. Um abraço ao Sávio, também estava com a gente lá. Estava lá, e graças a Deus todo mundo bem, com saúde. E eu nasci, assim, eu cresci apaixonado por futebol. Eu acho que isso é meio nato mesmo, né? Do teu pai? Meu pai gosta muito de futebol, meu pai jogou futebol, meu pai foi treinador de futebol, meu pai foi dirigente, né? O meu pai, na essência, ele é um educador, professor. A atividade profissional dele foi sendo professor e tendo o colégio, né? O Colégio Darwin. E no próprio Colégio Darwin ele incentivava os times do Colégio Darwin eram sempre muito competitivos, né? Não só o futsal, o basquete, o handebol, o vôlei. O pessoal adorava ele porque ele dava bolsa, né? Oportunizava às vezes as pessoas, os garotos que não tinham condição de estudar na escola particular, mas tinham um talento esportivo, então estudavam no Darwin com bolsa. Então eu cresci assim, louco por futebol. Eu era aquela criança que tudo ligado a futebol eu consumia, tudo. Eu jogava futebol. Colecionava camisa, eu colecionava álbum de figurinha, eu lia a revista Placar, eu tinha futebol de botão, times de futebol de botão, o videogame era o futebol, Superstar Soccer, quem não lembra, né? Nós jogávamos aí Superstar Soccer, entre outros. Hoje a galera joga FIFA, não sei o quê, mas o Superstar Soccer tá na memória aí dessa galera de 30 e poucos anos como eu, né? Então eu era um garoto assim, louco por futebol, assistia, chegava no colégio na segunda-feira, era a resenha do final de semana todinho, o professor Marcelo de novo tá falando de futebol, não sei o que, aquela coisa. Então, cresci ligado nisso, queria ser jogador de futebol, treinei para isso, eu treinava todo dia, era assim, aficionado por treinar, por jogar. E tudo isso, eu acho que de uma certa forma, me preparou, né? Para eu chegar no Fortaleza, para eu chegar como dirigente, para eu viver o que eu estou vivendo agora. A gente nem sabe, né, às vezes, coisas que a gente está fazendo e que lá na frente a gente entende o porquê. O Steve Jobs é que diz isso, né, naquele discurso famoso que ele fala na universidade. Na formatura. Na formatura, que depois os pontos se cruzam. Depois os pontos se cruzam. E a própria, desculpa, a própria missão da AGE de 2011, 2011 eu estava no Darwin, eu era diretor do Darwin, o Marcos que você citou, era agência de publicidade do Darwin, né? Na Isso, época Ipanema Comunicação. Depois virou VIP Comunicação. E o Marcos vivia me chamando, cara, tu tem que ir pra AGE, é bacana, é legal, poxa, tu vai conhecer muita gente. Eu, não sei o quê, né? Ficava enrolando ali pra não ir. Tu era meio bicho do mato, não era não? Não era. Eu só entro numa coisa... vergonha, assim? Não. Nem era vergonha, nem era bicho do mato. Era porque eu só entro se for pra me envolver. Eu não entro para fazer mais ou menos. Então eu relutava porque estava num momento de organização da escola, de crescimento. Tu já tinha assumido a gestão, né? Já 2011 eu já estava sozinho na escola. Eu assumi o colégio em 2001. Né? Até tô aqui, não vai e vem aqui da história, né? Joguei futebol,
queria ser jogador profissional, mas quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, parei de treinar e fui me dedicar a passar no vestibular. Opção minha, né? Não foi meu pai nem minha mãe, eles adoraram, né? Que eu parei de treinar e fui só estudar. E passei na Universidade Federal. Deve ter ouvido muito aquela frase, meu filho, isso não tem futuro não. Não, eles sempre me incentivaram. Futebol Sempre deixaram, queriam que eu sempre estudasse. Claro, né? claro. Jamais que eu fosse relapso nos estudos em função do futebol, mas eu nunca tive nenhum tipo de resistência por parte deles. Porque esporte é saúde, né? É vida, eu gostava de competir e eu já tinha um pouco essa veia de liderança, eu era muitas vezes capitão dos times, né? Liderava, organizava. Então, isso, assim, penso no momento que eu tenho saudade da minha vida, é a minha adolescência quando eu jogava futebol a nível competitivo, né? E a gente foi campeão cearense várias vezes de futsal, né? Fomos campeões de futebol de campo, a gente pegou o time de futsal, botou no campo, jogou e foi campeão. E muitos amigos que jogaram comigo daquela geração viraram jogadores profissionais, como o Dudu Cearense, como o Rafael e o Rony, que são os dois irmãos que nós encontramos na Alemanha, aos pontos se cruzando aí, né? Engraçado, e outros, né? O Oswaldo, que hoje está no Fortaleza, um pouco mais novo. Então, 2001 entrei... O Oswaldo jogou no Davi também? Jogou no Davi, jogava na ABB e no Davi. O nosso clube era a ABB, né? Que juntava todo mundo, que tinha as diversas categorias. Salmito, treinador, uma lenda do futsal. 33 títulos cearenses o Salmito tem nas diversas categorias. E ele é treinador da ABB e é treinador do colégio também. Então tinha um mix aí legal. E o meu pai apoiando, entre outras pessoas que apoiavam também. Enfim, 2001 entrei no colégio, com 18 anos de idade, para assumir, meio que assumir a direção, assim, conhecendo, né? O meu pai queria que eu tivesse perto, tinha passado no vestibular da Federal. Na época, o vestibular da Federal, você lembra, eram duas fases, né? E passavam, para a administração, passavam 80 pessoas. Os 40 entravam no primeiro semestre, os outros 40 entravam no segundo semestre. Então, o primeiro semestre eu não tinha nada para fazer. Então, e eu já queria entrar no colégio, aí fui para dentro do colégio, né? E aí começou o segundo semestre, que foi quando começou a minha turma, veio uma greve, assim, 1 mês e meio veio uma greve. Então eu fiquei praticamente um ano inteiro só trabalhando no colégio. Aquilo foi muito bom, aprendi e me envolvi, eu sempre fui muito envolvido na escola, e aí foi esse processo de crescimento do Darwin, que é uma história que a gente pode contar à parte em um outro momento. 2011 chegou, né? O que você citou aí. E o Marcos, bora para a AGE, me chamando, hoje tem evento, hoje tem não sei o quê, e eu, não. Aí eu fui fazer um curso na Gomes de Matos, chamado Escola de Empresários. Sim. E a gente estava lá nesse curso, acho que o Marcos também estava nesse curso, e aí o Marcos disse, cara, vai ter a missão da AGE, a missão é para a Alemanha, e o tema é o legado da Copa da Alemanha. Eu digo, opa, agora eu vou. agora eu vou, futebol, né? Foi bem atrativo, não foi, cara? Foi excelente, foi excelente. Boa. E aí eu me empolguei para ir, porque era uma viagem internacional, um país que eu sempre admirei, tive o prazer de conhecer nessa oportunidade. E o tema muito atrativo, porque a gente ia ver muita coisa ligada a futebol e legado da Copa. E aí conversei com o Sávio, meu irmão, vamos nós dois, tal, bora. E a gente entrou na AGE ali, né? Foi. E eu lembro que você até, acho que no aeroporto, você é bom associado, é assim, que já chega logo e vai logo para a missão. né? E na missão a gente se conheceu mais, né? Foi. E foi uma missão muito plural que você conduziu, porque tinham políticos, né? Vereadores, deputados, secretários de município, tinha os empresários, jovens empresários como nós na época. E o PC Norões foi cobrir o evento, né? Exatamente. O PC e o Marlon, que era o cinegrafista. Tá lá na Verdesmar até hoje. Ainda tá. E eu fiz muita amizade com o PC naquela viagem. Né? Eu admirava o PC, eu doido por futebol, o PC comentarista da Verdesmar, um cara sensacional que ele foi e é, né? Um abraço pro PC. E a gente se aproximou ali e tal. E coincidentemente, o PC nem sabia que eu ia e nem sabia que eu tinha os contatos do Rafael e do Rony, que jogavam no Hertha Berlim, 2 cearenses. 2 cearenses. Então casou assim tudo, aos pontos se cruzando aí. E aí falei com os meninos, fomos lá no treino do Hertha Berlim, saímos para um jantar, acho que você lembra. E tudo isso embelezou mais as matérias que o PC fazia, né,
do evento como um todo, como a missão em si.